E antes, quero convidar o presbítero irmão Fernando para dirigir uma oração ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e apresentar a vida do nosso pastor Isaac Luiz, para que Deus venha dispensar sobre nós um alimento, um ensino e uma direção para as nossas vidas nessa noite. Excelentíssimo Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui neste culto, ó Pai, de terça-feira, culto de oração e ensino da Tua Palavra. Chegamos ao momento, ó Pai, onde estaremos atentos ao ensinamento que será ministrado sobre nós. Queremos apresentar a vida do Teu servo, o pastor Isaac Luiz, o pastor desta igreja, desta regional, para que, meu Pai, nesse instante, as dispensas dos céus estejam preparadas para o Teu Filho administrar sobre nós o que há de melhor aí no céu, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua chuva de saúde, Tua chuva financeira, Teus livramentos sobre nós, sobre nossa família e sobre nossos vizinhos. É o que pedimos e alegre agradecemos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, antes de meditar na palavra de Deus, quero receber aqui os irmãos que cooperam conosco. Está cooperando conosco hoje os irmãos, os jovens, o Helder e a Nájila, minha filha, e também o Helder estão conosco. E eu não sei se tem mais alguém que coopera conosco. Se tem, dá um sinalzinho aí para nós. Ah, tá lá, nossos irmãos, né? Irmão aí da irmã Regilane, também a cunhada. É um prazer ter vocês aqui conosco, viu? O Helder, a Nájila, os nossos irmãos sempre têm estado conosco e é uma bênção. Tem mais alguém que coopera conosco nesta noite? Amém? A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos, que diremos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus vos abençoe, viu? Uma alegria, e Deus tem bênçãos para cada um de nós nesta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 16, versículos 19 ao 31. Nós queremos estudar um pouquinho nesta noite um tema alusivo ao dia de hoje. Eu sei que hoje muitas pessoas fizeram suas homenagens aos seus entes queridos. Nessa oportunidade também eu cumprimento os nossos irmãos e porventura amigos que participa conosco por esse canal do YouTube da Assembleia de Deus, aqui de Monte Carmelo, com a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, que vocês sintam aí também a presença de Deus. E nesta noite queremos falar um pouquinho sobre o antes e depois da morte. A palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, os versículos 19 e 31, narram uma passagem das Escrituras Sagradas, e uma coisa que é muito notável nesta passagem, fácil de entender. Mas as pessoas podem até discordar desta passagem, pode até tentar negar a veracidade desta palavra, pode querer desprezar os seus ensinamentos, mas só uma pessoa tapada de conhecimento
que não a entenderia, pela clareza com que esta passagem vai mostrar a circunstância da morte, e a verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver, né? E a morte é mais do que simplesmente morrer. E nós vamos tentar aprender um pouco aqui hoje sobre antes e depois da morte, meditando nesta passagem de Lucas capítulo 16, versículos 19 ao 31. Todos encontraram? Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Tome o seu assento e que esta mensagem lida possa ser de fácil entendimento aos nossos corações nesta noite. Pois bem, meus irmãos, como nós já dissemos, hoje é um dia de memória. Eu sei que até mesmo o crente costuma ir lá no túmulo de alguém que já partiu, faz uma limpeza, posta lá um cartaz, coloca lá um arranjo de flores, em memória daqueles que partiram. Mas queremos dizer que a morte não é o fim de todas as coisas. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. É certo que ninguém gosta de falar de morte, né? Esse é um assunto que a gente esquiva, esse é um assunto que a gente evita. Quando a gente está numa roda, numa conversa, uma roda de amigos ou em família, a gente começa a falar sobre a morte. Sempre nunca quer falar sobre a morte. Há um profundo mistério acerca da morte, e é certo que milhões de pessoas buscam os terreiros de Umbanda, buscam médiuns, buscam os adivinhos, feiticeiros, para tentar falar com os mortos. Não é verdade? Os centros
Mas isso tudo é em vão. Jesus, neste texto que nós lemos, abre as cortinas, abre as janelas e levanta a porta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. Sintetizando, pastor, o que vem depois da morte? O que vem depois da morte é céu ou inferno. Então, meus irmãos, falar de inferno é outra palavra que nós não queremos falar. Inferno é a última palavra que nós queremos falar, que nós queremos pronunciar. Apesar de que muitas pessoas chamam essa palavra no dia a dia. Muitas pessoas pronunciam, solta essa palavra com descaso, com desleixo, são palavrões de bocas torpes, mas não sabendo o quanto esta palavra, no seu sentido literal, é terrível e tremenda. Existe uma palavra chamada Geena, que significa o lugar final dos ímpios. Esta palavra inferno, ela vem do vale dos filhos de Inom. Ou seja, a princípio era um lugar belo. Porém, Acaz, o rei Acaz e Manassés usaram esse vale de Inom e ali eles queimaram crianças, sendo oferecidas em holocausto. E diz a Bíblia que eles queimaram seus próprios filhos no vale de Inom. Daí advém essa palavra inferno. O vale de Inom era o vale da matança. Inclusive o rei Josias profanou este lugar de idolatria, transformou aquele lugar no escoadouro dos lixos da cidade, e ali o bicho roía dia e noite, e o fogo era inextinguível. De sorte, meus irmãos, que o homem, ele não gosta da doutrina do inferno. Por quê? Porque é um lugar de tormento eterno. É um lugar de trevas. É um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar onde o fogo não se apaga. É um lugar onde o bicho não deixa de roer. É um lugar de lembrança das oportunidades perdidas. É o lugar de remorso que sempre está acusando. É lugar de separação eterna de Deus. O certo é, meus irmãos, minhas irmãs, que o homem sempre quis apagar as chamas do inferno. O homem sempre quis anular essa doutrina do inferno. Tenta fazer isso de várias formas. O paganismo tem tentado, de alguma forma, anular essa realidade dura do inferno. Um dos fatos que é uma tentativa de anular o inferno em si é negar que haja uma coisa chamada pecado. Se não há pecado, não há necessidade de castigo para ele, nem necessidade de um Salvador. Porém, o pecado existe 24 horas por dia. E, na verdade, meus irmãos, o pecado acontece 24 horas por dia,
E aí os crimes acontecem 24 horas por dia. Os assaltos acontecem 24 horas por dia. Os crimes acontecem 24 horas por dia. A mentira acontece o tempo todo. O suborno acontece o tempo todo. Um outro princípio que tenta anular essa doutrina do pecado, achando que se existe um inferno, ele é aqui na terra mesmo. Quantos já ouviram dizer essa frase? Não, o inferno é aqui na terra mesmo. Não é mesmo? Já ouviram essa frase? O inferno é aqui na terra mesmo, é o que nós estamos vivendo. Isso aqui é um inferno. Mas no inferno, meus irmãos, não vai ter igreja. No inferno não vai ter a Bíblia Sagrada. No inferno não vai ter música. No inferno não vai ter louvor. No inferno não vai ter alegria. No inferno não vai ter vida. No inferno não vai ter amor, não vai ter arrependimento, não vai ter flor, não vai ter água, não vai ter filhos de Deus. Aleluias. Alguns tentam apagar as chamas do inferno por uma doutrina chamada reencarnação. Lá no versículo 31 do texto, vai dizer: porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Então a reencarnação não existe, não é capaz de anular as chamas do inferno. Purgatório, alguns tentam anular as chamas do inferno pelo purgatório. E o versículo 26 do texto: e além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Está anulada a doutrina do purgatório. Uma outra teoria que tenta anular as chamas do inferno, o sono da alma, ou tentar aniquilar pelo sono da alma, né? No versículo 23 vai dizer: e no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Outros chegam a dizer: olha, preocupa não. Não se preocupe, Deus é bom demais para punir alguém. Inferno, isso é pensamento bobo. O inferno é aqui mesmo, seja bonzinho, como se as boas obras é o suficiente, mas nós vamos ver no final do nosso estudo que o homem precisa nascer de novo para ele alcançar a salvação. Não basta ser um homem bom, não basta ser um homem de boas obras, é preciso nascer de novo para alcançar a salvação. Essa teoria, não precisamos nos preocupar com o além, isso não cola, porque o inferno existe e nós precisamos tomar cuidado. Andar tão ocupado que não tem tempo para pensar nas coisas eternas, vai aprisionar a alma nas grades das atividades. Então, meus irmãos, estas respostas, essas tentativas de subterfúgios, nem sempre é capaz de aquietar a voz interior, a incredulidade, nem o desprezo é capaz de apagar as chamas do inferno.
elas permanecerão para sempre, nós precisamos estar cientes disso. Então vamos agora ao texto, vamos agora destrinchar, tentar aqui esmiuçar o texto base, para nós entendermos o antes e depois da morte. O primeiro ato é o lado terrestre da vida. O que acontece nesse lado da morte? Nós temos aqui dois personagens. Nós temos aqui o primeiro personagem, um homem rico. A Bíblia diz que nesse primeiro ato, tudo na vida deste homem rico, era só beleza. Esse homem vivia em uma mansão, não é isso que a Bíblia vai dizer? Havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então temos a certeza que este homem tinha servos, tinha servas, que certamente o mobiliário da casa deste homem era luxuoso, que esse homem tinha carruagens, que esse homem vivia na opulência do prazer, que esse homem vestia-se com as melhores vestes da época, que esse homem se banqueteava, que esse homem oferecia festas, que esse homem usava certamente, tinha as melhores músicas. Ele vivia para si mesmo. Todos os dias se regalava esplendidamente. Observe, meus irmãos, a base da palavra de Deus, que esse homem era religioso. Como assim, pastor? Tome cuidado com a religiosidade. Esse homem era religioso, pois conhecia Abraão e o chamava de pai. Os irmãos vão ver que a hora que a coisa apertou, ele vai dizer, pai Abraão. Será que se ele fosse um ateu, será que se ele fosse um incrédulo, ele chamaria Abraão de pai Abraão? Ele era um religioso. Ele não é o rico acusado de crimes horrendos, a Bíblia não fala isso aqui. Ele não é taxado de caluniador, ele não é fraudulento, ele não é um assassino, a Bíblia não fala disso, a Bíblia não fala que ele é um adúltero, a Bíblia não fala que ele é um ébrio, um imoral, a Bíblia não fala que ele é um cruel, a Bíblia também não diz que ele, a Bíblia só não afirma que ele tinha tempo para Deus. O certo é que esse homem não tinha tempo para Deus. Esta é a situação de muitas pessoas hoje, vivendo regaladamente, vivendo as suas riquezas, vivendo o melhor da sua vida ao seu bel prazer, vivendo as luxúrias, vivendo o hedonismo, que é o prazer a si próprio, mas não vivendo para Deus. Na verdade, o Deus deste homem aqui era o dinheiro. Quantas pessoas hoje têm no dinheiro o seu Deus? É mais fácil,
Passar o camelo fundo de uma agulha do que o homem rico entrar no reino de Deus, não quer dizer que o rico não vai receber o reino de Deus, mas é devido a essas ilusões, a esse envolvimento com os bens terrestres, com tudo aquilo que o prende e que o impede de herdar a vida eterna. É o envolvimento com os prazeres efêmeros da vida que leva o homem a perder a sua salvação. E esse homem vivia esplendidamente, regaladamente, e o seu Deus era o dinheiro. A sua vida era narcisista, o prazer. Uma vez nós estudamos uma lição onde falava sobre essa teoria de Narciso, né, que era aquele homem que se apaixonava pela sua própria imagem. Ele se via o mais belo de todos. Teoria de Narciso, não é isso que a psicologia estuda? É o narcisismo, ele se achava o maior, o melhor de todos e, acima de tudo, um hedonista, pelo prazer na sua vida. Vive para si. Seu negócio é o hedonismo, seu problema não é a riqueza, mas a riqueza sem Deus. Do que vale a nossa riqueza sem Deus? Riqueza é coisa boa, irmãos. Riqueza é algo bom, desde que a nossa riqueza seja na presença de Deus. Tudo corria bem para aquele homem, até que um dia o homem rico ficou doente. Interessante, meus irmãos, que a tal da morte, ela vem de forma inesperada. A morte não marca dia, a morte não determina o tempo nem a hora. A morte está constantemente procurando novas vítimas. E ela entra rudemente pela porta da frente e entrou desse jeito na casa do homem rico. Entrou sorrateiramente, bem suavemente, e nós vamos ver que ela não escolheu, apesar daquele homem ser rico e ter de tudo. Certamente ele estava sentado na sua mesa farta, bebendo o seu doce vinho da vida. A morte arrancou o copo de riqueza dos seus dedos cheios de anéis, quem sabe os seus colares de ouro no peito. Ele falou abruptamente: você vai morrer hoje. E ele morreu. E que funeral, irmãos. Pastor, o senhor está enfeitando demais aqui. Eu quero dizer para você, eu estou dizendo como é a morte de um homem rico na sociedade hoje. Mas o que vale isso? Morrer sem Cristo. Do que adianta morrer sem Cristo? Todos os parentes estavam lá. Muitos amigos. As autoridades da cidade foram dar o último adeus ao ilustre cidadão. Certamente os políticos fizeram presente, discursaram ao lado do caixão, elogios. Aqui está um homem de bem. Certamente as guirlandas, de flores, as coroas de flores em volta do caixão, a urna mortuária toda enfeitada, cheia de riquezas. Foi um funeral cheio de pompa. Agora todos diziam: descansou. Mas esse é apenas um lado da história. Há muito mais a partir desse momento.
O personagem número 2, Lázaro. O pobre homem Lázaro, lá no versículo de número 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aleluias. Não gostamos de ficar observando esta cena, né, irmãos? Uma pessoa, um mendigo, na rua, jogado, abandonado. Basta nós saber que um dia o mendigo também acabou morrendo, né? Mas aqui foi diferente. Ele não tinha amigos, ele não teve cortejo, ele não teve flores, nem hinos, nem cerimônia fúnebre, porque ninguém se importava com ele. Não sabemos ao certo, a Bíblia não fala, o que fizeram com o corpo do mendigo. Do que sabemos acerca dos cães do Oriente, podemos até afirmar que eles foram seus agentes funerários, porque a Bíblia fala. Seu cortejo, a sua sepultura. Então, certamente, nós estremecemos do nojo, podemos só dizer, que tragédia. Um mendigo nas suas chagas, e os cães que o lambiam dia após dia, morreu. Agora, Jesus levanta a ponta do véu e mostra que a vida depois da morte é real. Mostra que a sepultura não é o ponto final. Vem o segundo ato. Até aqui nós vimos o primeiro ato da vida. O que acontece depois da morte? No primeiro ato, o lado terrestre de suas vidas, um deles era extremamente rico e o outro extremamente pobre. Um sentava-se uma mesa farta, o outro jazia junto à porta do rico e mendigava uma migalha. Um era atraente pela sua riqueza, o outro era repulsivo pela sua extrema pobreza e miséria. Um andava na sua luxúria, o outro era cheio de trapos. Mas há diferença nos homens, que não aparecem nas roupas, nas casas, não nas ocupações. Depois da morte, presta atenção nisso aqui, irmãos. Depois da morte, o contraste no destino destes dois homens continuou. Mas a situação se inverteu. Lázaro, quando a cortina foi levantada depois da morte do pobre, nós vamos ver anjos cheios de alegria em servir, carregando Lázaro para o céu. Nós vamos ver aqui, Lázaro, ele confiava em Deus. Deus é o meu auxílio. Embora desprezado pelos homens, embora considerado como escória, embora na sarjeta do esquecimento, prostrado, cheio de chagas, com fome, desejando comer as migalhas que caíam da mesa do rico, privado do convívio humano, de amizades, excluído, marginalizado. Mas aí nós vamos ver, ele confiava em Deus. O rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada, senão
Deus. Aleluias! Glória a Jesus. No céu havia consolo, música, vestes brancas, coroas, harpas angelicais, delícias perpétuas à face de Jesus. Nem o olho viu. Oh, quão cedo Lázaro se esqueceu de tudo aquilo que ele viveu na terra. Oh, aleluias! Lázaro se esqueceu dos seus arranjos, se esqueceu da fome, se esqueceu dos cães, das noites frias, esqueceu do homem rico que o deixou na miséria e foi afinal confortado no seio de Abraão. O homem rico, aquele que viveu aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava no lar dos desesperados. O mendigo repousou no seio de Abraão, o rico não teve repouso nenhum, pois como é possível descansar no inferno? Não há como. Hebreus 9, versículo 27 vai dizer: e assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo de Deus. O julgamento, então, acontece nesta vida, não acontece nesta vida, né, irmãos? Primeiro vem a morte, depois o juízo. Quando as leis da natureza sofremos imediatamente quando colocamos a mão no fogo, né? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens. Você pode viver o que você quiser nesta vida. Você tem o livre arbítrio de escolher. Mas saiba que você dará conta diante do juízo de Deus. Cada pensamento, cada intenção está registrado naquele dia. Os livros serão abertos, será o dia do juízo. Dia do juízo. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui uma diferença entre o antes e depois da morte. Que caia por terra todo o sofisma de que não, Deus é um ser bom, Ele não vai julgar ninguém que foi bom aqui na terra, só porque não fez sua confissão de fé, só porque não se tornou uma nova criatura. Leve engano. É preciso nascer de novo da água e do Espírito e se converter aos pés de Jesus. E aí, meus irmãos, para finalizar, o homem rico não despertou santo. Dizer para os irmãos que a morte ela não é uma varinha mágica, que algum anjo agita ela, o irmão Fernando gosta de fazer essas comparações, né? Não é uma varinha mágica sobre os moribundos, transformando todo o pecado em justiça, mudando de uma hora para outra, né? Varrendo toda a maldade, apagando todo o passado, transformando o pecador em filho de Deus. Não, não é assim. As pessoas gostam de crer que tudo vai bem, que todos estarão bem. Tão logo morram, morreu, descansou, não é assim? Às vezes a pessoa é um pecador, não converteu, não aceitou a Jesus, não foi transformado, não se tornou uma nova criatura. E aí a gente vê muitas pessoas falando, descansou. Infelizmente, nós precisamos discordar disso, porque todos deverão prestar conta um dia. É preciso haver uma conversão, é preciso crer no sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. Então,
não foi outro homem que se despertou na eternidade, viu? Foi o mesmo homem. Aquele mesmo que morreu em pecado, ele vai ressuscitar para a condenação eterna. Ele não pode ser transformado na eternidade. Essa é uma dura realidade. Então vale a pena a igreja do Senhor Jesus Cristo perseverar fiel até a morte do justo que há de ressuscitar em Cristo Jesus. O inferno é um lugar de tormento. Vou repetir aqui. O inferno é um lugar de onde se vê o gozo do céu, lá no versículo 23. O inferno é um lugar onde não há consolos, versículos 24 e versículo 25. O inferno é um lugar de onde não se pode sair, versículo 26. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido, no versículo 27. Nós vamos ver lá no versículo 27, que está dizendo, só para nós aqui recapitular, o versículo 27, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai. Impossível. O inferno é um lugar de lembranças amargas, 27 e 28. Pois tem os 5 irmãos, ele lembrou-se dos irmãos. Enquanto nós vamos ver que lá no seio do pai, tem mais lembrança dos cães, tem mais lembrança das lutas, das tribulações, não, só alegria, só paz, gozo na alma, cânticos de louvor e adoração aos Todo-Poderoso. Aleluias! O inferno é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Ei, enquanto você está com vida, evangelize a sua família. Fale do amor de Cristo para os seus familiares. 28 e 30. Para este homem já era tarde demais para ajudar a sua família. O desejo estava ali, mas a oportunidade passara para sempre. E aí, meus irmãos, eu vejo na vida deste homem, ele não ignorava o caminho da salvação. Ele lembrava-se da salvação. Ele sabia que os seus 5 irmãos precisavam de alguém que lhe falasse da salvação. Mas era tarde demais. Talvez por causa da sua posição de rico, ele tivesse considerado, ele pensava ainda em vida, na crítica dos amigos, não é assim? Mas esse negócio de crente, as pessoas vão criticar de mim, as pessoas vão tirar casquinha comigo, e você agora é crente, esse negócio de crente, não é assim que acontece? Enquanto o apóstolo Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Eu ouvi uma mensagem de um jovem pregador, há poucos dias lá em Uberlândia, que no meio de uma classe de alunos de psicologia, ele anunciou que ele era crente. E disse, eu sou crente. E eles começaram a abandonar ele, começou a ignorar ele. Quando foi um dia, alguns alunos passou mal lá na própria faculdade, curados. Ei, seja exemplo lá na sua sala de aula. Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Seja exemplo lá no seu trabalho. Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Seja exemplo nas ruas por onde você anda. Aleluias. Glória a Jesus. Mas agora tudo havia acabado, era tarde demais, não há poder que nos salve depois da morte. Tem misericórdia de mim. E ele ouve uma única resposta, filho, lembra-te, o abismo fora fixado, os limites estabelecidos, o destino determinado, o que é a eternidade? Então, meus irmãos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para ir para o céu é preciso nascer de novo,
crer em Cristo como Senhor e Salvador, se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Você que está aí participando nesta live, neste culto, eu te faço essa pergunta. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e tenha certeza da sua salvação. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua igreja, abençoe o seu povo. Aleluias. Meus irmãos, nós queremos aqui convidar os irmãos a se colocar de pé, vamos fazer uma oração de agradecimento. E logo após eu quero convidar a nossa secretária, que vai estar fazendo a leitura da nossa ata ordinária, da nossa reunião. Essa é uma reunião de assembleia, que estará registrando os acontecidos de ontem, da nossa reunião ministerial e também da nossa assembleia de hoje. E já estaremos dando os avisos finais do nosso culto, encerrando com a graça de Deus. Oremos. Senhor meu Pai, nós te damos graça por esse culto, por essa palavra, pela tua igreja reunida, por termos aqui, Senhor, anunciado a tua palavra, esclarecido acerca destas verdades do céu e inferno, a morte que vem para todos nós. Mas sabemos, ó Pai, que se crermos verdadeiramente no Teu Filho, no sacrifício vicário, se nascermos de novo e continuarmos perseverando, alcançaremos a vida eterna. Senhor, fica com a Tua igreja e com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Igreja, tome o seu assento. Convido aqui a irmã Milane, que estará fazendo a leitura da nossa ata. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A ata da 10ª Assembleia Geral Administrativa na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Interestadual de Patrocínio, Minas Gerais, e a ADIP em Monte Carmelo, Minas Gerais, Ministério de Madureira, realizada em 2 de novembro de 2021, às 19h30, em seu templo próprio, localizado na Rua Espírito Santo, número 205, bairro Belo Horizonte, Monte Carmelo, MG. Presentes o pastor regional Isaac Luiz Ferreira, primeiro vice-regional evangelista Heraldo José Pires, segundo vice-regional presbítero Jânio Fernando Rodrigues da Silva, primeira secretária Milane Ferreira Fernandes de Oliveira, segundo secretário presbítero Marlon França de Oliveira, primeiro tesoureiro cooperador Daniel Pereira Rodrigues, segundo tesoureiro Hernani Pereira da Silva, membros da diretoria. Reuniu-se a igreja para um culto e após um período de oração de joelhos, o evangelista Heraldo José Pires deu início ao culto com uma oração. Em seguida, a irmã Ivone Alves da Silva, juntamente com a igreja, louvaram ao Senhor com os hinos da harpa cristã de números 526 e 597. Foi feita mais uma oração pelo presbítero Jânio Fernando Rodrigues da Silva. O pastor Isaac Luiz recebeu os visitantes e logo em seguida fez uma leitura na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, e trouxe uma palavra de ensinamento aos presentes acerca do texto lido. Em reunião ministerial à parte, realizada no dia 1º de novembro de 2021, às 19h30, com a finalidade de aconselhamento e disciplina, presidida pelo pastor regional Isaac Luiz Ferreira, que, após constatar a presença de quórum, declarou aberta a reunião com uma oração. Os obreiros presentes louvaram ao Senhor com os hinos da harpa cristã de números 115 e 127. O pastor Isaac Luiz fez a leitura nas Escrituras na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 3, e meditou no texto lido. Passemos às resoluções deliberadas em comum acordo dos obreiros. A irmã Thaisa Bandeira Alves entra em comunhão com a igreja. Os irmãos Cristiano Marques Felipe e Leidiana Ferreira dos Santos foram recebidos em comunhão, vindo da Igreja da Fé. Foi definida a ceia da unidade, que será realizada no dia 4 de dezembro de 2021, com toda a EADIP Monte Carmelo e com a presença de todos os obreiros das congregações subregionais. Reunião esta acompanhada e relatada pelo segundo secretário, presbítero Marlon França de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada com uma oração.
Após a leitura e aprovação desta, pela maioria dos membros presentes, será assinada pelo pastor regional Isaac Luiz Ferreira e por mim, Milane Ferreira Fernandes de Oliveira, primeira secretária. Glória a Deus. Meus irmãos, com a leitura da ata, relatando aí as resoluções da reunião de ontem e de hoje, podemos aprovar a ata? Amém? Aprovado por unanimidade. Deus abençoe. Tivemos ontem aí uma reunião abençoada, onde recebemos em comunhão alguns irmãos, né? A irmã Thaisa, também uma família que já era da Assembleia de Deus, estava congregando na Igreja da Fé, e já há algum tempo congregando ali no bairro Planalto, veio e foi recebido em comunhão com a igreja. Também decidimos, né, conforme lido em ata, teremos aí no dia 4 de dezembro a nossa ceia da unidade, será um momento de confraternização com toda a nossa regional e vai ser uma bênção. Esteja orando para Deus abençoar, para que nós tenhamos um momento de confraternização, finalizando o ano, que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sobre nossas vidas. Nós queremos estar dando aqui agora os avisos aqui do nosso culto. Deixa eu buscar aqui nossa programação. Onde está a programação aqui? Amanhã, quarta-feira, teremos culto nos bairros Planalto e Santa Rita. Quinta-feira, teremos aqui às 19 horas, ensaio do Conjunto Rosa de Saron. E às 19h30, culto do Círculo de Oração. Vai estar louvando a Deus, Conjunto Estrela da Manhã, é isso, né? E pregando a palavra de Deus, presbítero irmão Daniel. Na sexta-feira, teremos às 19 horas, ensaio da Orquestra Lírio dos Vales aqui e cultos nos bairros Planalto e Santa Rita. Na quarta-feira, no bairro Planalto, me parece que tem cooperação, né? Celso Bueno, né? Quarta-feira, no bairro Planalto, teremos ali cooperação dos irmãos do Celso Bueno, o irmão Everaldo e o irmão Valdo. Isso. Então, os irmãos que puder estejam cooperando nos bairros, viu? E sábado é o nosso grande culto de Santa Ceia, às 19 horas. Não atrase, meus irmãos, teremos aí um grande culto em horário único. Se esforce para chegar no horário certo. Domingo, 8 da manhã, Escola Bíblica Dominical, de adultos, jovens e crianças. E às 19 horas, grande culto de louvor e adoração na direção dos jovens. Também teremos, no domingo, cooperação dos jovens ali de Celso Bueno. Estará cooperando e ministrando a palavra de Deus, a caravana que vem do Celso Bueno. Amém? Também teremos aqui a programação de oração, meus irmãos. Nós estamos orando de segunda a sexta-feira. Essa campanha tem 2 objetivos: a favor da nossa Santa Ceia, né, que Deus venha abençoar, e também a favor das festividades do 7º aniversário da nossa orquestra, que acontecerá nos dias 13 e 14 de novembro agora. Dia 13, às 18h30, é o culto de abertura. Dia 14, às 9 da manhã, tem um culto pela manhã. E às 18h30, o culto de encerramento. Preletor, pastor Ivan Teixeira, que vem de Anápolis, Goiás. Os cantores, Eliezer e Fabiana, de Franca, São Paulo. E estará participando deste 7º aniversário as orquestras Ágape, de Vazante, Orquestra Asaf
de Coromandel, Orquestra Castelo Forte Patrocínio, Orquestra Salmos de Monte Carmelo, acredito que são essas, né? Então, os irmãos estejam orando a esse favor, a favor dessa grande festividade. E também, na segunda-feira, nós teremos, aliás, na quarta-feira, né, nós teremos aqui oração, né, que é amanhã, das 8 às 9, círculo de oração aqui no Templo Sede. Quarta e sexta, né, sempre temos oração das 8 às 9 no bairro Santa Rita. Quinta, das 14 às 15 no bairro Planalto. E de sexta para sábado agora, nosso relógio de oração, 24 horas. Começa a sexta-feira às 5 da manhã, termina sábado às 6 da manhã. Eu preciso de saber se tem algum irmão ou irmã que preencha 2 horários, 7 da manhã e às 3 da tarde. Tem algum irmão, alguma irmã que pode assumir esses horários para nós? 7 da manhã. A irmã... Fala o nome, eu estou sem óculos. A irmã Ruth, qual horário, irmã Ruth? Às 7 da manhã. Às 15 horas, quem pode orar nesse horário? A irmã Iraci. 15 da tarde, 3 horas. Hã? Uai, a senhora pode orar lá, mas eu gostaria de alguém que estivesse aqui, porque a igreja fica aberta. Tem alguém que pode estar aqui, irmãos? Às 15 horas? A senhora pode orar lá, irmã Iraci, que é longe para a senhora vir. Tem alguém? A irmã Ivone. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e dessa forma, irmãos, não deixe o seu horário, viu? Amanhã nós já vamos fixar, que o vento toca ali e tira, né? Amanhã a Milane já vai fixar a relação dos horários da campanha de oração 24 horas aqui no mural. Se você tem dúvida, mas eu acho que todo mundo sabe os seus horários. Amém? Que Deus abençoe. Tem um pedido de oração aqui, orar para o irmão Francisco de Iraí, está internado aqui no pronto-socorro. Vamos estar orando. Quero dar um outro aviso, irmãos, é sobre a nossa campanha que nós fizemos para pagar o terreno aqui no fundo. São 3 parcelas, né, que nós fizemos. Uma vence 3 de novembro, 3 de dezembro, 3 de janeiro. Então, a primeira parcela vence já amanhã. Você que ainda não acertou, procure acertar até amanhã para nós estarmos pagando a primeira parcela. Amém? Que Deus abençoe o Helder, Deus abençoe a Nájila, Deus abençoe o Tiago, né? E a sua esposa, Deus abençoe todos os irmãos que cooperaram. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Isso, bem lembrado. Meus irmãos, não se esqueça no sábado do culto de primícias também, tá? Traga aí os seus donativos. Hoje eu vi um irmão ali trazendo um